Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de número 15, tá? Do nosso curso de Álgebra Linear. Bem, pessoal, neste vídeo nós vamos usar os conceitos já estudados nos vídeos anteriores, principalmente com relação à base de um espaço vetorial, e vamos estudar uns tópicos novos e iniciaremos este tópico falando de coordenadas, tá? O nosso objetivo aqui, com certeza, é definir, né, as coordenadas de um vetor com relação a uma base, bem como calcular, né, o vetor das coordenadas, né, de um dado vetor qualquer, certo? E também pretendemos definir a matriz de mudança de base, tudo bem? Ok, então vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, então seja um espaço vetorial V, tá? Real, de dimensão finita. A gente já sabe o que significa ser dimensão finita. Digamos que essa dimensão seja n e vamos supor que essa dimensão seja maior ou igual a 1, tá? Então, se a gente tem um espaço de dimensão n que é maior ou igual a 1, então vamos dizer que esse espaço tem uma base, né? E B, que tem n elementos, né? Uma base de V. Então, nós estamos tomando um espaço de dimensão finita n e esse conjunto aqui B, uma base para esse espaço vetorial V, certo? Vamos fixar a ordem desses elementos. Quando eu falo em fixar a ordem, pessoal, eu estou dizendo que, preterivelmente, né, o 1 é o primeiro elemento desse conjunto. O 2 é o segundo elemento desse conjunto. Eu não posso pegar o 1 e colocar na posição 2, na posição 4, tá? Então, eles estão dispostos nesta ordem, tá? Perfeito. Então, quando nós fixamos a ordem dos elementos de B, nós passaremos a chamá-la de base ordenada de V. Então, quando eu dizer, pessoal, que uma base é uma base ordenada, significa unicamente que esses elementos aqui da base estão dispostos numa determinada ordem, certo? Perfeito. Quando dizemos B é uma base ordenada de um subvetorial V, a ordem que os elementos estão dispostos em B é importante, tá? Só uma observação. Assim, por exemplo, essa base B, que tem os elementos 1, 0 e 0, 1, e B', que tem os elementos 0, 1 e 1, 0, são duas bases ordenadas distintas, certo? Duas bases ordenadas distintas. Por quê? Porque observe que a ordem que os elementos estão dispostos é diferente, tá? Pois, embora os conjuntos também tenham os mesmos elementos, né, a ordem que eles estão dispostos são diferentes. É essa a ideia de base ordenada. Então, a ordem dos elementos são importantes. Perfeito. Então, ó, vamos à nossa primeira definição. Seja B, que contém os elementos 1, 2, reticências até o n, uma base ordenada de um espaço vetorial V de dimensão finita n. Tá? Então, essa é uma base para V. E aí você pega um elemento de V, né? Por exemplo, um vetorzinho V, que é um elemento de V. Então, olha, os únicos escalares C1, C2 até Cn reais, né, tais que V é escrito como combinação linear dos elementos da base, são chamados, só mudar aqui, são chamados de coordenadas, são chamadas as coordenadas de V em relação à base B, tá? Em relação à base ordenada B. E, né, o vetor dessas coordenadas, que é esse daqui, é chamado vetor das coordenadas. Olha só, vamos entender melhor. A gente tem uma base B de um espaço vetorial V. Então, a gente sabe que se é uma base, qualquer elemento que está em V pode ser escrito de modo único como combinação linear desses elementos de B, certo? Então, se é escrito de modo único como combinação linear dos elementos de B, significa que existem esses escalares aqui, tais que essa combinação linear acontece, certo? Essa combinação linear acontece. E esses elementos aqui são únicos, porque é uma base. E pelo fato de ser base, essa combinação linear
é única. A gente já viu nos vídeos passados. Aí o que ele está dizendo, pessoal? Que esses escalares aqui é o que a gente chama de coordenadas de V, tá? Então, quando falar para você determine as coordenadas do vetor V, nada mais é que com relação à base B, né? Nada mais é de que você determinar os escalares que tornam a combinação linear possível, certo? Nada mais é de que isso, você determinar aqueles escalares que permite você escrever o V como combinação linear dos elementos da base, certo? Aí quando você pega todos esses escalares aqui, né? Esses escalares e dispõe eles nesta ordem, né? Você forma um vetor. Esse vetor é chamado de vetor das coordenadas, tá? Então meio que você dispõe ele aqui como se fosse uma linha, um vetor, uma coluna, desculpa, um vetor coluna, né? Esse vetor é chamado vetor das coordenadas, de V em relação à base B. E claro que a base, ela importa muito, né? Porque a gente sabe que se você tá com uma base, esse vetor aqui, ele pode ser 1. Se você muda a base, esse vetor muda, certo? Esse vetor com certeza vai mudar. E claro que a ordem, né, o fato da base ser ordenada também vai influenciar. Então, se os vetores da base estiverem dispostos numa determinada ordem, você vai ver que você vai ter um vetor. Se você trocar a ordem, você já vai ter um outro vetor. A gente pode fazer esses testes. Então, pessoal, esse vetor aqui, que a gente chama de vetor das coordenadas, com relação à base B, a gente vai acabar denotando desta maneira, ó, né? V é como se tivesse o espaço gerado por V em relação à base B, né? É uma notação, tá? É uma notação, ou seja, quando eu vou pedir para vocês calcularem exatamente esta expressão, significa que eu quero que vocês calculem as coordenadas, né, do vetor com relação, do vetor V com relação à base B, certo? Ou seja, isso aqui vale essa igualdade, tá? Perfeito, pessoal. Então vamos fazer um exemplo. Olha só, eu peguei um vetor V, um vetor do R2, né? Cujas componentes é 3, 5, e peguei a minha base B, que é aquela base canônica, né? do R2. Base canônica do R2. Aí eu escrevendo o vetor V como combinação linear desses elementos, né? De B, vamos acabar tendo o seguinte, né? Que o vetor 3, 5 pode ser escrito como 3 vezes o primeiro vetor mais 5 vezes o segundo vetor. Aí você pode fazer as operações aqui para verificar se realmente é. Mas é a base canônica, né? A gente sabe que a gente pode escrever dessa maneira. Então, pessoal, o que é o vetor das coordenadas? Ó, quem são as coordenadas do vetor 3, 5 com relação à base B? É óbvio que vai ser 3, 5, né? 3, 5. Observe, essas são as coordenadas do vetor. E o que é o vetor das coordenadas? É você pegar essas coordenadas e dispor ele como se fosse uma coluna. Então, aqui temos o vetor das coordenadas com relação à base B. Aí eu chamo atenção para uma coisa interessante, né? Por exemplo, se a gente trocasse a ordem, a gente estivesse agora estudando com relação à base B', que é simplesmente você inverter a ordem daqueles vetores. 0, 1, né? 1, 0. O que aconteceria, por exemplo? Como é que a gente ia conseguir escrever o vetor 3, 5? Certo? 3, 5. Então, olha só como era que ia ficar, né? Ia acabar ficando que aqui ia ficar 5 vezes 0, 1, né? Mais 3, 1, 0. Aí, quando você for distribuir isso aqui, vai dar 5 vezes 0, 0, mais 3 vezes 1, que dá 3. Aí vai dar 3 aqui. 5 vezes 1, que é 5, mais 3 vezes 0, que é 0. Então, vai ficar 5 na segunda entrada. Mas observe, o que seria o vetor com relação à base B' agora? Com relação à base B'. Já seria esse vetor, né? Ó, 5, 3. Então, observe que a ordem que os vetores estão dispostos é muito interessante, certo? É muito importante. Então, por isso que a necessidade da base ser uma base ordenada. E
o vetor das coordenadas é simplesmente isso, pessoal. É os vetores que vão se tornar possível a combinação linear. Claro que aqui a gente está trabalhando com a base canônica, então tudo é muito mais simples. Mas vamos pegar outras bases. Vamos pegar, por exemplo, essa daqui, ó. Vamos considerar agora que C é composta por esses dois vetores, 1, 3 e 3, 0. Que esse conjunto C é uma base do R2, tá? Se você tiver dúvida, você pode fazer a verificação. Mas estamos dizendo que C é uma base do R2. Agora vamos tentar escrever o vetor 3, 2, né, como combinação linear dos elementos da base. Então, quando a gente tentar escrever o vetor 3, 2 como combinação linear dos elementos da base, isso vai ser possível quando existir escalares α1 e α2, tal que isso aqui acontece, né? O vetor é igual, pode ser escrito como a soma de múltiplos escalares dos vetores da base, certo? Perfeito. Então, vamos fazer as manipulações para a gente determinar quem é α1 e quem é α2. Ó, aqui vai ficar α1 vezes 1, que dá α1, né? E aí eu vou somar com a primeira entrada daqui, que é 3 α2. Então vai ficar α1 mais 3 α2 e vou igual a primeira daqui, né? Igual a 3. Eu já fiz várias operações junto. Primeiro a multiplicação de um escalar por um vetor, nesse, depois a soma desses dois vetores, vai dar α1 mais 3 α2, e depois a igualdade de vetores, que vai dar a primeira entrada daqui, que vai ser igual a primeira daqui. Então eu vou ter essa equação. Na segunda equação, a gente vai ter o seguinte, ó. 2α1, né? Mais 0, né? Então, vai ficar 2α1 igual a 2, tá? Então, se 2α1 igual a 2, basta você passar o 2 dividindo aqui que você descobre quem é α1, né? Vai ficar α1 igual a 2 dividido para 2, que nos traz que α1 é igual a 1, certo? Se você usar esse resultado na primeira equação, então, você vai ter o seguinte, ó, que como α1 é 1, então vai ficar o quê? Ó, a 1, né, mais 3 α2 igual a 3. Aí você pega esse 1 aqui e joga para o outro lado. Então, vai ficar 3 α2 igual a 3 menos 1, né, que eu vou jogar para o outro lado. Então, vai ficar 3 α2 igual a 2. Aí você passa o 3 dividindo, então vai ficar que α2 é igual a 2 terços, certo? 2 terços. Então, você descobre quem é as duas coordenadas do vetor 3, 2 com relação à base C. Quem é? α1 e α2, dado dessa maneira. E aí, como é que você dispõe ele para você encontrar o vetor das coordenadas? É só você pegar esses elementos e dispor como se fosse uma coluna, né? Um vetor coluna. Então, um embaixo do outro. Tá aqui. Então, esse é o vetor das coordenadas com relação à base C. E assim você pode ir brincando. Você pode pegar outros tipos de base, né? R2, R3, enfim, não importa. Tá? Agora, pessoal, vamos falar da matriz de mudança de base, tá? Vamos supor o seguinte, que a gente tenha uma base B', que é formada por esses dois vetores, 1, 2 e 3, 0, né? Acho que é até a base que a gente estava falando aqui acima, né? Essa base aqui. Tá, uma base da R2, certo? E o vetor V pertencente ao R2. Então, a gente acabou de ver aqui acima, né? Acabou de ver aqui acima que o vetor das coordenadas desse vetor aqui, 3, 2, são esses, né? O vetor das coordenadas com relação à base B', que ali acima é a C, mas enfim, tanto faz, tá? Então, a gente acabou de ver isso aí acima desse exemplo que eu acabei de resolver. Agora, vamos tomar uma outra base, pessoal. Agora, tomando a base canônica do R2, né? As coordenadas de V em relação à base, né? Com relação à base, a gente acabou de ver também no exemplo anterior lá, que é 3, 2, né? A base canônica, digamos, então o vetor 3, 2, né? Pode ser escrito como se fosse 3 vezes 1, 0, mais 2 vezes 0, 1, certo? Então, o vetor das coordenadas com relação à base canônica é esse vetor aqui, 3, 2. Aí agora a pergunta é o seguinte, eu peguei duas bases do R2, né, e peguei o mesmo vetor, ó, o mesmo vetor, 3, 2 nessa, 3, 2 nessa. A gente viu que o vetor das coordenadas com relação à base B e com relação à base B' são diferentes, né? Mas será que existe alguma relação entre esses dois vetores aqui, ó? Esse vetor aqui, que é com relação à base B, e esse outro vetor que é com relação à base B'?
Existe alguma relação com relação a esses dois vetores, né, das coordenadas do vetor V? Qual seria essa relação? É esse que nós vamos pretender esclarecer a partir de agora. Bem, veremos que esta relação é dada através de uma matriz. Essa matriz é chamada matriz de transição ou matriz de mudança de base. Certo? Então, vamos acabar vendo isso. Bem, nessa exemplificação, pessoal, o meu objetivo principal é mostrar para vocês como que a gente meio que monta a matriz, né, mudança de base, tá? Então eu vou ser bem direto, não vou me prender em muitos detalhes, tá? Se a gente fosse estudar mais a fundo, a gente ia acabar se prendendo mais em alguns detalhes que seriam até interessantes num curso de matemática. Mas eu vou ser bem mais direto. Meu objetivo é mostrar para vocês como você exibe a matriz de mudança de base, tá? Então vamos entender o seguinte. Vamos considerar um espaço vetorial V de dimensão n, tá? Finito, claro. E aí vamos considerar as duas bases. Vamos supor que a gente tenha a base B1, formada pelos elementos do 1 até o n, e vamos supor que a gente tenha a nossa base B2, formada pelos elementos V1 até Vn. Então, duas bases ordenadas, tá? Duas bases ordenadas de V. Perfeito. Aí, o que a gente vai entender, pessoal? Olha só. Como B1 é base de V, então cada elemento de B2 pode ser escrito como combinação, pode ser escrito de modo único como combinação linear dos elementos de B1. Olha só o que eu vou fazer. O fato de B1, né, ser base de V, significa que qualquer elemento de V pode ser escrito como combinação linear desses elementos aqui. Todo mundo concorda comigo, certo? Perfeito. Mas, em particular, eu posso pregar esses próprios elementos aqui, né? Que estão na base B2. Então, em particular, os elementos da base B2 são elementos de V, né? Porque a base é um subconjunto do conjunto, do espaço vetorial, certo? Então, em particular, todos esses elementos aqui são escritos de modo único como combinação linear desses elementos aqui, certo? E é isso que eu estou dizendo. Então, se são escritos de modo único, significa o quê? Que existem, né, escalares, né, que eu vou chamar eles dessa maneira aqui, ó. Então, ó, por exemplo, o V1, que é o primeiro elemento aqui da base B2, vai ser escrito como combinação linear desses elementos. Então, o V1 significa que existem escalares, tal que V1 se escreve como combinação linear desses elementos. Esses escalares eu vou chamar de alfa 1, alfa 21, alfa n1, tá? Alfa n1. Então, o V1 é escrito como combinação linear dos elementos da base B1, certo? Perfeito. A mesma coisa vai acontecer para o V2, né? Que é o segundo elemento da base B2. Então, esse elemento aqui, né, da base B2, ele é escrito como combinação linear desses elementos também. Então, significa que existem escalares alfa 12, alfa 22, reticências até alfa n2 reais, né, tal que a gente tem essa combinação linear. E assim sucessivamente, ou seja, se você pegar qualquer vetor aqui da base B2, por exemplo, um VJ, vai existir uns escalares alfa 1j, alfa 2j, alfa nj, tal que a gente escreva esse VJ como combinação linear dos elementos da base B1, tá? E assim sucessivamente até o último, que é o elemento Vn. Então, o vetor Vn da base B2 é escrito como combinação linear dos elementos da base 1n, certo? Perfeito. Bem, observe o seguinte, que a matriz quadrada de ordem n que eu vou expressar agora é o que a gente chama de matriz mudança de base de B1 para B2. E quem é essa matriz, pessoal? Olha só, é esta matriz dada desta maneira. Alfa 1, alfa 12, alfa 1j, alfa 1n, alfa 21, alfa 22. E observe mais uma coisa, pessoal. O que aconteceu aqui? Quem são esses escalares aqui, ó? Se você analisar aqui acima, olha, alfa 1, alfa 21, reticências até alfa n1. Esses escalares que estavam que são as coordenadas do vetor V1 com relação à base B1, estão expressos, aqui eles estão como linha
E aqui eles estão expressos nesta primeira coluna. Observe. Tá? Olha aqui os escalares. Alfa 1, alfa 2, 1. Alfa 2, 1, alfa N1. Quem é a segunda coluna da nossa matriz, pessoal? São os escalares, olha, observe. São os escalares que são as coordenadas do nosso vetor V2 com relação à base B1. Então, observe, tá aqui, ó. Alfa 1, 2, alfa 2, 2, alfa N2. Então, o que está acontecendo em verdade, pessoal? Como é que você encontra a matriz de mudança de base? Eu tenho duas bases. Eu quero mudar da base B1 para B2. Aí, o que a gente faz? A gente pega os elementos de B2 e escreve como combinação linear dessa. A gente pode porque as duas são bases de V. Em particular, esses elementos aqui também são elementos de V. Então, qualquer elemento de V vai ser escrito como combinação linear das bases B1. Quando você fazer todas essas combinações lineares, você vai encontrar todos esses escalares. Aí, por exemplo, os escalares que na equação da combinação linear vão estar expressos como linha, você coloca aqui como coluna. Observe. Olha aqui. Alfa 1N, alfa 2N, alfa NN. E aí, ó, alfa 1N, alfa 2N, alfa NN. Então, vem como coluna. E aí, você monta uma matriz. Essa matriz é o que a gente vai chamar de matriz mudança de base de B1 para B2, certo? E a gente vai denotar dessa maneira, matriz mudança de base de B1 para B2, certo? Perfeito, pessoal, perfeito. E é por isso que, observe que aqui, quando eu escrevi a equação, meio que, se eu tô assim, né, eu deveria escrever alfa 1, 1, né, alfa 1, 2, porque a linha é 1 e a coluna que está mudando. Mas observe que eu estou colocando meio que o contrário, né? Alfa 1, 1, alfa 2, 1, que seria, pra gente, o nosso entendimento, seria o elemento que estaria na linha 2 e na coluna 1, né? O elemento que estaria na linha N e na coluna 1. Por que eu escrevi assim, você? Porque eu já sei que o elemento que está como linha aqui, quando eu for colocar como matriz, ele vem como coluna. E observe que fica certo. Alfa 1, 1, alfa 2, 1, né? Que é alfa da linha 2 e coluna 1. Alfa da linha N, coluna N. Então, até o elemento NN, que é o elemento da linha N, coluna N, tá? Então, observe que a gente, meio que assim que a gente monta a nossa matriz da mudança de base, certo? Perfeito. Vamos fazer um exemplo para a gente entender. Vamos lá. Olha, vamos considerar as duas bases do R3. A primeira base é a base B, que é essa base aqui, e a segunda base é a base canônica do R3, tá? Tá aqui a base canônica. Olha, pretendemos encontrar a matriz de mudança de base da base B para C. Então, eu quero mudar, só quero encontrar a matriz, tá? Queremos encontrar a matriz de mudança de base de B para C. Então, como é que a gente faz, pessoal? Então, como é que a gente faz? Observe. A gente vai pegar os elementos da base C e escrever como combinação linear da base B, certo? Então, olha, eu vou pegar o primeiro elemento daqui, ó, da base C, que é 1, 0, 0. E vou escrever como combinação linear dos elementos da base B, certo? Olha aqui. Primeira equação. É exatamente o que está expresso em cima, tá? Então, vamos lá. Primeira equação aqui, ó. Primeira equação. Escrevi os primeiros elementos da base C como combinação linear dos elementos da base B, tá? Peguei o segundo elemento da base C e escrevi como combinação linear dos elementos da base B. Peguei o terceiro elemento da base C e escrevi como uma combinação linear dos elementos da base B. Agora, pessoal, uma vez escrito, né, esses elementos, para a gente montar a nossa matriz, a gente precisa determinar quem são esses escalares, alfa 1, alfa 2, 1, alfa 3, 1, tá? Então, de certa forma, pessoal, o que a gente teria que fazer neste momento? A gente teria que resolver, né, essas equações. Só que, por exemplo, no primeiro caso, qual seria a equação que a gente ia remeter? Observe, aqui eu já estou a fazer um passo meio
bem mais adiante, tá? Observe, a gente sabe como somar vetores e sabe como faz a multiplicação por um escalar. Então, por exemplo, quando eu vou multiplicar esse na primeira entrada, esse pela primeira entrada e esse na primeira entrada. Aí, para mim obter a primeira entrada do vetor soma desses três vetores, é só somar as primeiras entradas. Então, aqui vai ficar ó, alfa 1 mais alfa 2,1 mais alfa 3,1, certo? Ó, esse vai ser a nossa primeira entrada, alfa 1, alfa 2,1 e alfa 3,1, certo? Perfeito. Agora vamos para a nossa segunda entrada. Vai ficar alfa 1 vezes 0, alfa 2,1 vezes 1, alfa 3,1 vezes 1. Então, aqui dá 0, aqui vai ficar alfa 2,1 mais alfa 3,1, tá? Alfa 3,1. E aí vai ficar, então, na segunda entrada desse vetor, alfa 2,1 mais alfa 3,1, certo? Perfeito. Agora vamos para a nossa terceira entrada. Fica alfa 1 mais alfa 2,1 vezes 1 mais alfa 3,1 vezes 2. Então vai ficar ó, alfa 1 mais alfa 1, alfa 2,1 mais 2 alfa 3,1. Essa vai ser a nossa... Opa, desculpa. Deixa eu só ver aqui o que foi que eu fiz. Acho que eu fiz alguma coisa aqui. Só um segundo. Oh, meu pai. Ah, o que foi que eu fiz? Eu diminuí a tela. Tá. Vamos lá, pessoal. Desculpa aí, aconteceu algum problema aqui. Bem, pessoal, continuando. E aí a gente obtém a nossa terceira entrada aqui do nosso vetor, né? E aí a gente iguala ao vetor 1, 0, 0, certo? 1, 0, 0. Então, obtemos a nossa primeira igualdade de vetores, tá? Bem, pessoal, o fato é que a gente vai ter que fazer isso daqui para todos esses daqui, né? Ó, faz a multiplicação aqui e vai somando, tá? Aí a gente vai obter, pessoal, três equações. Tá aqui as equações, tá? Depois você faz essa continha aqui, tá? Igual como eu fiz a primeira. Tipo, agora a gente pegaria alfa 1, alfa 1,2 mais alfa 2,2 mais alfa 3,2. Isso seria a primeira componente daqui. Aí viria alfa 1,2 vezes 0, alfa 2,2 vezes 1 mais alfa 3,2. O fato vai dar a mesma coisa aqui, tá? Porque os vetores são o mesmo. Só vai mudar esses escalares que tá mudando, tá? A regrinha é a mesma, observe. Alfa só muda os escalares, ó. Só muda os escalares, mas a soma aqui é a mesma. E a igualdade dos vetores que muda, tá? Bem, pessoal, o fato é o seguinte, que por igualdade de vetores, né, quando dois vetores são iguais, esse vetor é igual a esse, quando as componentes correspondentes são iguais. Então, você tem que essa primeira componente vai ser igual a essa segunda componente vai ser igual a essa, e essa terceira vai ser igual a essa, tá? Então, quando você faz essa igualdade de vetores, você cai no sistema, né? Ó, a primeira equação igual a 1, a segunda equação igual a 0, a terceira igual a 0, tá? E esse sistemazinho, ele vai acabar acarretando numa matrizinha aqui, né, que a gente... matriz do coeficiente do sistema e a matriz ampliada, tá aqui, certo? O fato é, cada equaçãozinha dessa daqui, né, vai acabar acarretando num sistema, né? Então, a gente vai acabar tendo três sistemas, observe, onde esses três sistemas, eles têm o mesmo número de equações, né? Mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas. Claro que está mudando as incógnitas, mas a matriz, observe que a matriz dos coeficientes é a mesma, ó. Essa e essa, né? A matriz dos coeficientes é a mesma. A única coisa que está mudando no caso, a matriz dos termos independentes, né? Ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, e aqui está mudando 0, 0, 1, tá? Então, o que a gente pode considerar nesse caso, né? Uma vez que cada sistema acima é de 3 incógnitas e a matriz associada a cada um destes sistemas
é a mesma, o que muda são os nomes das variáveis, né, que a gente percebe lá acima, e o segundo membro, que é os termos independentes, tá? Então, o que a gente pode fazer, pessoal? Vamos utilizar inicialmente, né, que os termos independentes são x, y e z, tá? Vamos utilizar as seguintes variáveis, x, y e z. Observe que aqui a gente tem, quais seriam as variáveis nesse primeiro sistema? Alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Quem seriam as variáveis nesse segundo sistema? Alfa 1, 2, alfa 2, 1, alfa 2, 2 e alfa 3, 2, tá? Quem seriam as variáveis nesse terceiro sistema? Alfa 1, 3, alfa 2, 3 e alfa 3, 3. Então, para mim resolver os três de uma única vez, eu vou chamar primeiramente que essas variáveis são x, y e z nos três, tá? E no fundo a matriz é a mesma, tá? E vou dizer que esse vetor aqui dos termos independentes, eles são, por exemplo, ABC, qualquer, genérico, tá? Aí depois eu só venho, quando eu substituir esse vetor, eu caio nele. Quando eu substituir esse, eu caio nessa. Quando eu substituir esse, eu caio nesse, tá? Então, vamos fazer isso. Então, eu vou fazer, por exemplo, vamos considerar que as variáveis, em vez desses alfa 1, alfa 2, é x, y, z, tá? E vamos dizer que os termos independentes, né, são A, B, C. Então, observe que a nossa matriz A, que está associada ao sistema, é essa que eu peguei lá. As nossas variáveis são essas daqui, né? AX. E os termos independentes é esse. Então, nós temos nosso sistema AX igual a B, tá? A matriz ampliada vai ser essa, né? Matriz ampliada. Tá aqui a matriz A e aqui eu peguei os valores genéricos. Aí, para a gente resolver, o que a gente faz? A gente tem que escalonar. Por sorte, esse cara aqui já deu zero, então temos que zerar esse. Para mim zerar esse, basta eu considerar, no caso, a linha 3 menos essa, né? Então, a L3 vai ser trocada com a linha 3 menos a L1. Então, ó, quando eu fazer 1 menos 1, 0, tá? 0. Quando eu fazer 1 menos 1, também dá 0. Quando eu fazer 2 menos 1, dá 1, tá? E aqui eu vou fazer C menos A, então vai ficar C menos A. Então, ó, escalonamos a nossa matriz, zerou aqui embaixo, certo? Se está escalonada, já estamos aptos a resolver, tá? Então, voltamos para o nosso sistema, né? Que a gente já sabe, tá aqui a nossa matriz linha equivalente com a matriz A, uma matriz escalonada, e aí o nosso sistema pode ser reescrito da seguinte maneira, né? X mais Y mais Z igual a A, né? Y mais Z igual a B, e o último termo, Z igual a C menos A. Então, de certa forma, a gente já sabe quem é o Z, é C menos A. Se eu já sei quem é o Z, eu jogo na segunda para mim descobrir quem é o Y, tá? Em função desses componentes. Então, o Y, né, vai ser B menos Z. Como Z é C menos A, então vai ser B menos C menos A. Então, o Y é A mais B menos C, certo? Agora, eu já sei quem é o Y, já sei quem é o A, eu jogo na primeira equação para me descobrir quem é o X. Então, X é igual a X mais Y mais Z é igual a A, né, pela primeira equação. E aí eu jogo tudo isso para cá, isolo o X. Vai ficar aqui o X vai ser A menos Y menos Z, tá? Aí, como eu sei quem é o Y, é A mais B menos C. Então, vai ficar A menos A mais B mais C, não esqueça do parêntese, porque o Y é tudo isso aqui, menos o Z, só que o Z é C menos A, então vai ficar menos C menos A. Aí o que você tem que fazer? Um joguinho de sinal aqui, ó, fica A menos A, vai embora, vai ficar menos B mais C, né, fazendo jogo de sinal aqui, menos B mais C. E aqui vai ficar menos C mais A. Aí o que vai acontecer? Ó? O C vai embora com menos C, e aí vai ficar que o X é A menos B. Então, pessoal, agora observe que eu já sei quem são as minhas variáveis. E observe que a gente meio que resolveu genericamente. Ou seja, eles vão estar em função de quem? Dos nossos termos independentes aqui que eu chamei de ABC. Só que nos nossos sistemas originais, esses termos independentes eles vão variar. Aqui nesse caso vai ser 100, aqui vai ser 010, aqui vai ser 001. Agora a gente vai pegar os casos particulares, tá? Para a gente resolver o nosso sistema.
Logo, ó, vou tomar o primeiro caso, é onde o ABC é o primeiro vetor lá, que é 1, 0, 0. E nesse primeiro caso, que é 1, 0, 0, as nossas variáveis, né? Olha, 1, 0, 0, que nós estamos aqui, as nossas variáveis x, y, z passam a ser quem? Alfa 1, alfa 2, 1 e alfa 3, 1, tá? Então é só fazer a substituição para você resolver, ó. Então, ó, a gente está fazendo o quê? Alfa 1, alfa 2, 1 e alfa 3, 1, igual as nossas variáveis que eu chamei de x, y, z agora. E, né, quem seria, no caso, essas variáveis? Aqui, nesse caso, estão fazendo o papel de x, y e z. Só que, olha, o x, quem é? É a menos b. Observe agora, ó, esses caras aqui estão fazendo o papel de a, b e c. Então, se é a menos b, o x, ó, o x é a menos b. O a é 1, então vai ficar 1 menos o b, que é 0. Então vai ficar 1 menos 0 dá 1. Então tá aqui, ó. Tá aqui o nosso primeiro vetor, certo? A nossa primeira componente. E o y? O y, que para nós aqui é o alfa 2, 1. O y, da forma como a gente encontrou aqui, é a mais b menos c. Só que nesse caso aqui, o b e o c são 0. Então vai ficar somente o a. Então vai dar 1 novamente. E o z, que para nós aqui é o alfa 3, 1. Quem é o z, pessoal? Quem é o z? O z vai ser para nós exatamente o primeiro que a gente encontrou. Cadê? C menos A. Então, uma vez que o C é 0, então vai ficar só menos A, que é 1. Menos 1. Então, tá aqui o nosso vetor x, y, z, que é a primeira coordenada daquele primeiro sistema, ou seja, que é o alfa 1, 1, alfa 2, 1 e alfa 3, 1. Então, você encontra. Agora, é só fazer a substituição nos outros casos. Agora, eu vou considerar o vetor ABC, o 0, 1, 0. Ou seja, a gente cai em qual sistema, pessoal? A gente vai acabar caindo no segundo sistema aqui, ó. 1, 0, 1. E aí, as coordenadas vão ser alfa 1, as variáveis, as coordenadas aqui vão ser alfa 1, 2, alfa 2, 2 e alfa 3, 2. Então, a gente está fazendo x, y, z igual. Estamos fazendo aqui, estamos no segundo caso. Estamos fazendo ABC igual a 0, 1, 0. Estamos fazendo x, y, z igual a alfa 1, 2, alfa 2, 2 e alfa 3, 2. Eu nem quis escrever mais aqui, né? Mas isso aqui é o x, y e z, tá? Só que a gente aí você tem que usar as equações que a gente encontrou aqui acima. Quem é o x? É a menos b. Agora a gente sabe que o b é 1. Então, se o x é a menos b, então vai ficar 0, né? Que aqui o a é 0, menos o b, que é 1. Então, vai ficar menos 1. E o y? O y é a mais b menos c. Então, só tem o valor de b, que é 1. E o z é c menos a. Então, vai ficar 0, né? 0 menos 0 dá 0. E aí, você considera o último caso, que é fazer agora o ABC igual a 0, 0, 1 e pegar o x, y, z igual a alfa 1, 1, 3, alfa 2, 3 e alfa 3, 3, tá? Alfa 3, 3. E aí, ou seja, esse aqui é o x, y, z. Agora nós estamos nessas variáveis. E aí, quem é o x? Novamente, faz as continhas lá, né? Vai ser o quê? A menos b, né? Mas nesse caso aqui, o a e o b é 0. Então, vai ficar 0 menos 0 dá 0. Aí o y é a mais b menos c, né? A mais b menos c, não é isso? Deixa eu ver aqui. A mais b menos c. O a e o b é 0. Então, só vai ficar o c. A mais b menos c, né? Só ver aqui de novo. A mais b menos c. Então, vai ficar menos 1. Tá aqui. E o último é c menos a. O c é 1, o a é 0, então vai ficar 1. Então, tá aqui. A gente encontrou todas as nossas coordenadas. Logo, pessoal, você pegaria essas coordenadas que você encontrou aqui, ó. Alfa 1, 2, alfa 1, 3, alfa 2, 3, alfa 3, 3, alfa 1, 2, alfa 2, 2, alfa 3, 2. E acabar voltando para essas equações aqui, ó. Substituir eles aqui. Aí, esses elementos que estão dispostos como linha, eles vão ser dispostos na matriz como coluna, certo? Então, você ia pegar esses elementos, né, que estavam dispostos
aqui eles vêm como coluna, mas lá estão como linhas, né? E aí você monta a matriz. Ou seja, lá eles estão como linha, aqui vem como coluna. Então, a primeira coluna é alfa 1, alfa 2, 1 e alfa 3, 1. É a segunda coluna, ó, que é o primeiro elemento que você obteve aqui, ó. Alfa 1, alfa 2, 1, alfa 3, 1. O primeiro elemento vem como coluna, a primeira coluna daqui. O segundo elemento tá aqui, né? Alfa 1, 2, alfa 2, 2, alfa 3, 2. Vem como coluna. Terceiro elemento, que é a que você obteve aqui, alfa 1, 3, alfa 2, 3, alfa 3, 3, vem como coluna. Aí é só substituir e você tem a matriz de mudança de base, tá? Bem, pessoal, ficou bem extensa realmente, porque realmente quanto mais... observe que a gente caiu em 3 sistemas, e eu ainda tentei resolver eles de uma única vez, tá? Se você quiser resolver um a um, pode ficar à vontade, tá? Reveja esse vídeo várias vezes para você ver os passos que foram feitos. Não é tão simples assim, tá? A gente pode voltar depois com mais calma nos nossos encontros síncronos, tá? Pra gente entender melhor. Mas o procedimento é esse para você encontrar a matriz de mudança de base, tá? Vamos falar agora, pessoal, de uma proposição que diz exatamente o seguinte: se você tem B e C, base de um espaço vetorial de dimensão finita V, e aí você pega os dois vetores coordenados, né, os vetores das coordenadas com relação à base B e com relação à base C, né? O vetor U com relação... Ou seja, a gente está pegando o vetor de U com relação à base B e o vetor das coordenadas de U com relação à base C, tá? Então, esses dois vetores representam as coordenadas do vetor V, tá? Com relação à base B e C, aqui na verdade era U, respectivamente. E a matriz M, que é a matriz mudança de base da base C para da base B para a base C, é a matriz mudança de base, tá? Então, a gente tem essa relação aqui, ó. Olha só. Lembra lá a pergunta que eu fiz? Lembra a pergunta que eu fiz? Peraí, pessoal, se você tem duas bases, aí, logo no início da aula, nós introduzimos a nossa aula exatamente com essa pergunta, né? Nós pegamos dois vetores, nós pegamos um vetor, desculpa, pegamos um vetor aqui, deixa eu ver onde foi que eu fiz, não sei se foi nesse, foi na aula anterior, mas acho que foi por aqui, né? Aqui, ó, da matriz de mudança de base. Eu peguei um vetor V e peguei duas bases, tá? Aí, inicialmente, eu escrevi o vetor das coordenadas, né, de V com relação à base B', e depois eu escrevi o V com relação à base canônica. O vetor das coordenadas de V com relação à base canônica. Aí eu perguntei, qual é a relação existente entre os dois vetores da base, né, da base canônica? Os dois vetores com relação os vetores das coordenadas com relação a essas bases, né? Qual seria essa relação entre eles? E aí eu falei que nós íamos acabar vendo que esta relação é dada, né, através de uma matriz chamada matriz transição, matriz de mudança de base. Então, observe o seguinte, que quando você determina a matriz de mudança de base, você tem uma proposição que liga esses dois fatos. Imagina que você tem duas bases, B e C, né? E aí você vai ter o vetor U, que é o vetor das coordenadas com relação à base B, e o vetor das coordenadas com relação à base C, né? O vetor de U, né? O vetor das coordenadas de U com relação à base C. Aí, olha só a relação que esses dois vetores, né, vão acabar tendo com a matriz mudança de base de B para C, né? Eles vão estar se relacionando através dessa igualdade. Observe que o vetor das coordenadas de U com relação à base B é escrito da seguinte forma: é igual a matriz mudança de base de B para C vezes o vetor das coordenadas de U com relação à base C. Então, olha só essa relação, pessoal. Eu estou meio que dizendo o seguinte, que se eu sei quem é a matriz de mudança de base e sei quem é o vetor U com relação
o vetor das coordenadas de U com relação à base C, eu consigo escrever quem é o vetor U com relação, o vetor das coordenadas de U com relação à base B. É só fazer essa multiplicação aqui. E vice-versa, tipo, se eu sei algum deles aí, eu consigo encontrar o outro. Tá? Se eu sei esse, sei algum valor desses parâmetros aqui, eu consigo determinar a matriz de mudança de base, ou então, tipo, se eu sei esse a matriz, talvez eu consiga determinar quem é o U. Então tem essa relação aqui, tá? Tem essa relação e ela é muito importante. Então nossa aula de hoje vai parar por aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Infelizmente, pessoal, esses vídeos estão ficando um pouco longos, não gosto muito, mas é porque, pessoal, não sei se vocês prestam atenção, mas quando está fazendo de álgebra, tipo, para você explicar um exemplozinho, tem todas aquelas relações de sistema para resolver, de escalonar matrizes, isso demora muito para você explicar cada passinho, tá? Então, realmente está ficando um pouco longo, eu espero que os próximos não fiquem, mas eu espero que vocês estejam entendendo também, tá? Então, é isso mesmo. Até a próxima e bons estudos.